Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mexer com uma das regras mais fundamentais do nosso pensamento. Uma coisa que parece tão óbvia quanto o sol nascer todo dia. Uma ideia que, no fundo, sustenta quase tudo que a gente acredita sobre o mundo e até sobre quem somos. Pensa aí, qual é a verdade mais básica, mais simples que existe? É a ideia de que uma coisa é ela mesma. Parece até bobo de tão simples, né? Uma caneta é uma caneta. Uma pessoa é uma pessoa. É o tipo de verdade que a gente nem para pensar, a gente só aceita. Na linguagem da lógica, a gente escreve assim: A é igual a A. Isso aqui não é só matemática, tá? É a base de todo o pensamento racional. A ideia de que algo é idêntico a si mesmo. Parece inquestionável, certo? Bom, talvez não seja bem assim. E se toda essa certeza for, na verdade, uma ilusão? E se essa fórmula, que é o pilar da lógica, for, no fundo, uma ideia vazia? É exatamente essa ideia meio chocante que a gente vai investigar agora. Então vamos começar entendendo essa fórmula da identidade. A gente costuma olhar para ela como uma verdade absoluta do universo, mas um pensador bem radical chegou e disse que, na verdade, isso é algo que nós inventamos, uma crença e não um fato. Esse pensador era o psicanalista francês Jacques Lacan. Lá em 1961, ele soltou uma bomba. Disse que A é A não é uma lei da natureza, mas sim uma crença. Uma ideia que a humanidade precisou criar para conseguir colocar ordem no mundo. E ele não parou por aí, não. Lacan foi bem direto. A é A. Não significa nada. É uma afirmação bem forte, né? Como assim a base da lógica não significa nada? E para provar o ponto dele, ele não usou nenhuma equação complicada. Ele usou um jogo de criança. E aqui que a coisa fica interessante. Para desmontar uma das maiores regras da lógica, Lacan foi buscar um exemplo que o próprio Sigmund Freud observou no neto dele. Um jogo bem simples, mas que esconde o segredo por trás da identidade. O jogo é basicamente o seguinte: uma criança, lá no berço, pega um carretel e joga para longe, fazendo um som tipo fort, que em alemão é como se fosse foi embora. Logo depois, toda feliz, ela puxa o carretel de volta e diz dá, que quer dizer tá aqui. Foi aqui, simples assim. Então a gente tem três momentos. O objeto está aqui, depois ele desaparece e aí ele reaparece. Para a maioria de nós, o que importa é quando o objeto está ali, presente. Mas para o Lacan, a mágica toda acontece no meio, justamente no momento em que o objeto não está lá. Isso nos leva à pergunta central do Lacan. Como é que a criança sabe que o objeto que voltou é o mesmo que desapareceu? Parece óbvio, mas se a gente parar para pensar, não é. A identidade do objeto não é garantida só pela presença dele, mas pela nossa capacidade de reconhecê-lo através da ausência. Pensa só, a identidade precisa ser testada. Ela precisa de um sumiço e de um reaparecimento para ser confirmada. O objeto que volta, o segundo A da nossa fórmula, não é simplesmente o mesmo. Ele é o A que sobreviveu ao desaparecimento. A identidade dele fica mais forte por causa da ausência. E essa capacidade de entender a identidade através da ausência é, segundo Lacan, uma coisa exclusivamente humana. E isso nos leva a uma diferença fundamental entre como os animais reconhecem as coisas e como os humanos as identificam. Pensa num cachorro, por exemplo. Ele reconhece o dono pelo cheiro, pela visão, por coisas que estão ali presentes. Se o dono sumisse por 10 anos e voltasse com um cheiro completamente diferente, talvez o cachorro não o reconhecesse. Já a gente, nós humanos, usamos uma ferramenta diferente, a linguagem. A gente consegue falar sobre coisas que não estão aqui, como o carretel que sumiu. É a linguagem que constrói a ponte sobre esse abismo da ausência. A criança pode pensar na palavra carretel mesmo quando o objeto não está lá. É a palavra que garante que a identidade dele continue. Para nós humanos, a identidade não é algo que a gente vê, mas algo que a gente diz. Agora que a gente já sabe que a linguagem é a chave de tudo, vamos ver como ela nos prega umas peças no dia a dia. Existem frases que parecem ser a prova de que A é igual a A. Lacan chamava essas frases de tautologias enganosas, porque elas nunca significam o que parecem significar. Dá uma olhada nessas frases. Guerra é guerra ou meu avô é meu avô. Elas parecem afirmar uma identidade pura, né? A palavra se repete, então o significado deveria ser o mesmo, mas na prática nunca é. Quando alguém diz guerra é guerra, a primeira guerra é só a palavra, mas a segunda guerra significa algo como se prepare porque as regras normais não valem mais.
Não está afirmando uma identidade, está mudando todo o contexto. O segundo A sempre vem com um peso maior que o primeiro. A mesma coisa acontece com meu avô é meu avô. O primeiro meu avô se refere à pessoa, o homem de carne e osso com suas histórias e sua personalidade. O segundo se refere ao cargo, à posição dele na família. Um é uma pessoa, o outro é uma função. Definitivamente não são a mesma coisa. Ok, então se a identidade precisa da ausência para existir e se a linguagem sempre muda o significado quando repete uma palavra, a gente está pronto para o golpe final. Agora podemos entender por que, para Lacan, A nunca, jamais pode ser verdadeiramente A. A peça final desse quebra-cabeça vem de outro pensador, o linguista Ferdinand de Saussure. Ele teve uma ideia revolucionária sobre as palavras, que ele chamou de significantes. Basicamente, ele disse que uma palavra não tem um significado próprio. O significado vem da diferença dela para todas as outras palavras que existem. Esse slide mostra isso perfeitamente. O que é A? A única definição que a gente pode dar é que A é aquilo que não é B, que não é C e que não é D. A identidade de A vem de fora, da relação com todo o resto. Não existe uma essência de A dentro dele mesmo. E aqui vem o checkmate. Se a identidade de A depende de tudo que ele não é, como é que ele poderia ser idêntico apenas a si mesmo? Para A ser igual a A, ele precisaria ter um significado próprio, positivo, mas como a gente viu, ele não tem. E aí está a conclusão inevitável. A igual a A é uma mentira. Dentro da linguagem, que é o sistema que organiza todo o nosso pensamento, um elemento nunca consegue ser puramente idêntico a si mesmo. É uma impossibilidade lógica. A fórmula simplesmente se quebra. E isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Se a coisa mais simples que existe, a letra A, não consegue ser idêntica a si mesma, o que isso diz sobre a nossa própria identidade? Como é que a gente pode acreditar que somos uma coisa só, estável, imutável, quando a própria lógica da identidade já é desde o início uma armadilha?